Pessoal, então vamos continuar? Eu quero adentrar agora em algumas perguntinhas que a gente tinha lá na infância, né? Quem sou eu? Quem é Deus? Qual que é a minha relação com Deus? Por que eu estou nesse mundo material? Qual que é o meu objetivo? Já se pararam para perguntar sobre isso? Certamente sim, de lá na infância, né? Acaba que a gente vai esquecendo isso e, enfim, não dá tanta importância. Vocês certamente sim, estão dando importância a isso, né? A gente quer trazer agora esse contexto para a gente finalizar essa parte introdutória e podermos adentrar nas práticas em si, ok? Então, ah, questões fundamentais, né? Então, o que eu falei para vocês: quem sou eu? Quem ou o que é Deus? Qual a minha relação com Deus? Por que estou aqui? Qual que é o objetivo? E como alcançar esse objetivo? Ah, eu vou trazer alguns conceitos técnicos de escrituras, enfim, mas eu quero já dar as respostas para ficar bem claro, para vocês entenderem a minha intenção aqui, tá? Como eu disse para vocês, o Atma Kriya Yoga, ele não é religioso, ele é espiritual. Ele nasce, né, no contexto de bhakti, de devoção, mas é o contexto da essência daquilo que a gente procura. Então ele não é religioso no sentido de que você precisa seguir determinada religião. Ele é espiritual, no sentido de que você quer se unir a Deus, se unir ao divino. Então ele vai te auxiliar nisso, te auxiliar muito nesse processo, acelerando a sua realização, a sua conexão com o divino, ok? Agora, a gente percebe, a, e eu acho importante trazer isso agora, porque a, a gente percebe uma salada de frutas em termos de espiritualidade, né? Então a gente teve um movimento da New Age, onde teve vários conceitos e temas que foram ah, incorporados, né? Principalmente do Oriente também. Então existe uma mistura, uma salada de frutas que, em termos de verdade, de espiritualidade, é bacana, mas em termos de caminho pode ser muito prejudicial, ok? Porque você passa a trazer questões conflitantes, aparentemente, né? Então, porque quando eu falo de hinduísmo em termos gerais, que na verdade não existe esse termo como religião, né, ou como caminho, foi um apelido que se deu. O nome correto é Sanatana Dharma, que é caminho eterno. Existe um caminho eterno, né? Porque Deus é eterno, nós somos eternos também. Então existe um caminho eterno a ser percorrido, né? A ser trilhado. E esse Sanatana Dharma, ele tem 7 princípios básicos. Esses 7 princípios, eles guiam todo o contexto dentro do Sanatana Dharma, né? Então, que são a figura de Atman, Brahman, Shistri e Pralaya, Sansara, Karma, Dharma e Moksha. Esses 7 termos vão estar em todos os caminhos dentro do hinduísmo, ou do Sanatana Dharma. No Sanatana Dharma, no hinduísmo, para ficar mais fácil, né? A gente está mais familiarizado. Enfim, no Sanatana Dharma, nós temos diversas religiões ou diversos caminhos ali dentro. Por quê? Porque parte da premissa, como é o caminho eterno, parte da premissa de que Deus é um, mas ele se expressa e ele pode ser dito de diversas formas. Então existem vários caminhos para se alcançar esse estado de realização, o estado de Deus, né? Pode pensar numa montanha muito grande, então são vários caminhos, e cada caminho ali você tem um, um percurso, um trajeto que é próprio desse caminho, mas que no final ele vai alcançar o topo, que é o estado de realização, o estado de união com o divino. E por que eu falei disso de salada de frutas? Porque por mais que o objetivo é um, os caminhos trazem conceitos diferentes, e quando a gente mistura né, em
e traz essa mistura de conceitos, isso acaba confundindo a as pessoas. Por isso a importância da filosofia, né, bem estruturada no caminho, que você segue, né, enfim. Então, ah, cada um desses caminhos dentro do Sanatana Dharma vai tratar esses pontos de uma forma diferente, ok? Então, a Atma é alma, Brahman é Deus, Shistri e Pralaya é o mundo material, criação e dissolução. A Karma é aquilo que segura a arma, que segura a alma, né? Sansara é esse ciclo de nascimento e morte por conta do karma. Dharma é a ação correta e Moksha é a liberação, né? Então, qual que é a relação também universal dentro do Sanatana Dharma? Isso é geral. Nós somos uma alma, né? Enfim, que tem uma relação com Deus, e essa relação vai depender do caminho. Ah, e estamos nesse mundo de criação e expansão, nesse universo, né, de criação e expansão, nesse Shishti Pralaya, presos no Sansara, que é o ciclo compulsório de nascimento e morte, por conta do nosso karma. Então, é compulsório no sentido de que você deu causa a um desejo que te puxa, entende? Por isso que você fica preso por conta dessa ignorância. Mas, realizando Dharma, que é a ação correta, você alcança Moksha, que é a liberação. Esse é o contexto geral do Sanatana Dharma, tá? E por que eu trago isso agora? Para a gente compreender, dentro do caminho, né, que nós estamos trabalhando com o Atma Kriya Yoga, com o caminho devocional, com o caminho da relação com Deus, alguns pontos importantes para ficar bem claro essa ideia geral para vocês, tá? Então, qual que é o meu objetivo com isso? Né, volto, fechando esse parênteses, como eu disse para vocês. Não é trazer dogmas ou conceitos para vocês acreditarem e seguirem. O Atma Kriya Yoga ele é espiritual, ele não é religioso, tá? Trouxe a ideia do Sanatana Dharma, que tem esse contexto geral, né? Então, acho que já até desmistificou um ponto interessante, né? Que todo mundo entendia que o hinduísmo, o Sanatana Dharma, ele era politeísta, né? Mas não. Existe um Deus, esse Deus se expressa de diversas maneiras. Existe um Deus, existem várias formas de ver esse, esse Deus, né? Ou várias formas de alcançar esse resultado. Mas para nós aqui, no caminho devocional, no caminho do Atma Kriya Yoga, e já, né, deixando isso bem claro, espiritualmente, né, não é religião, dogma que você precisa acreditar. Eu tive alunos, né, de diversas religiões, crenças, não crenças, né, católicos, evangélicos, espíritas, budistas, hinduístas, enfim, ah, aqueles espiritualistas realmente abertos, né, enfim. Então, é não é no sentido de trazer dogma, mas é de abrir um pouco a cabeça para tirar algumas crenças que talvez impeçam a, o relacionamento com Deus. E uma dessas, por exemplo, é uma crença que existe no mundo espiritual, em termos gerais, de que o objetivo final é a fusão com Deus, como se a gente desaparecesse. A gente passa esse processo e depois desaparece e se funde em Deus. Tem essa ideia meio que sutil, né, que rodeia o mundo espiritual em geral. E a ideia é que não existe esse conceito aqui. E eu quero trazer isso para vocês, não como uma forma de trazer dogmas, mas como uma forma de abrir a cabeça para que vocês compreendam, a ampliar, né, esse espectro de visão para que o Bhakti, né, possa crescer e desenvolver em vocês, ok? Então, já trazendo algumas respostas antes, né? Então, quem sou eu? Sou uma alma. Pronto, é o que eu vou falar para vocês. Sou uma alma. Quem ou o que é Deus? É a causa de tudo. Eu sou parte de Deus e ele é tudo o que existe. Então, tudo existe em Deus. Só que Deus é maior do que tudo que existe também. Então, ele é a causa de tudo e é maior do que existe.
e ele é nosso objetivo. Então nós desenvolvemos e crescemos, evoluímos em Deus, tá? Ah, e qual que é a minha relação com Deus? É uma relação de amor e serviço. E isso é importante, porque existe uma relação aqui, não é um vazio. É esse ponto que eu quero deixar bem claro. Não existe o vazio, né? Se a gente parar para pensar nessa sala aqui, por exemplo, se eu apagar as luzes, lá, a sala está vazia. Mas não, está tendo vários sinais aqui passando. Tá tendo ruído de obra, está tendo Wi-Fi, ah, enfim, sinais de rádio, sinais de TV, várias coisas que eu não vejo, mas que existe. Então, quando a gente fala assim nesse vazio, tem essa ideia de que é algo que não existe, né? Mas vamos só tentar abrir um pouco a cabeça, pensando, será que é vazio mesmo? Não é vazio. Tem coisa lá que eu não percebo. Tem coisa lá que eu não vejo, mas não é que é vazio. Então, o fato de eu não enxergar Deus, não, ou não conseguir ver de forma com os olhos materiais, não significa que é algo que não existe. Não é um vazio, não é um nada. Existe, mas eu ainda não tenho essa capacidade de enxergar. Não tenho essa capacidade de ver. Assim como em termos materiais, e estou falando em plano físico, né? A gente vai perceber mais à frente os diversos planos que existem. Mas em termos materiais, eu não consigo ver o Wi-Fi, mas ele existe. Ele me conecta. Ele me traz a vocês aqui agora. Então, é nesse conceito. Deus existe, ele se expressa de diversas maneiras e não existe esse vazio, existe uma relação entre nós e Deus. E ele existe, e não é um vazio nesse conceito, tá? Então isso aqui é bem importante deixar claro, porque é o fundamento, é a base da, da devoção, né? Então por que estou aqui? Estou aqui para desenvolver o meu amor por Deus. O mundo material é uma plataforma onde eu desenvolvo a, a minha relação por Deus. Então, Deus ele se experiencia na criação. A criação ocorre dentro de Deus. Em termos de Vedanta, né, é dito que Deus, no início, era um e não tinha o que experienciar. Então, ele resolveu se expandir para que ele experiencie a ele mesmo na criação. Entende? Então, Deus experiencia a si na criação. Mas ele experiencia isso a, pela alma, que é uma parte a, pequenininha de Deus, que tem as mesmas características, as mesmas essências, a mesma qualidade de Deus, mas ela é menor. E essa alma experiencia essas diferentes formas de amor na criação. Então, nós estamos aqui para experienciar o amor, para criar o amor. Lógico, tem karma, tem, né, enfim, tem crescimento, né, que a gente vai aprendendo com o karma, com as lições, tudo isso existe, essa evolução existe, enfim, a gente sabe e vive nela. Mas o objetivo por trás de tudo isso é a experiência do amor, a experiência de nós com o divino, né? E qual que é o objetivo? O objetivo não é a fusão, no sentido de desaparecer, não é se destruir nesse vazio. O sentido é criar-se uma união com Deus, mantendo a sua individualidade. Não essa personalidade, porque essa personalidade ela modifica de vida após vida. Essa personalidade é diferente. Agora, a minha individualidade, a minha essência, ela se funde com Deus, mas não no sentido de desaparecer, no sentido como se a gente imaginar um casal cósmico, né? Um casal que, quando a gente olha de longe, percebe que é só um, mas existem dois para que essa experiência aconteça. Então, a consciência é una, a consciência é a mesma, então tudo que Deus deseja, anseia e quer, quando eu estou unido com Ele, eu vou desejar e ansiar e querer também, porque a minha consciência é una com a consciência de Deus, a experiência a, do amor divino eu vou experienciar com essa união, mas eu ainda vou existir como individualidade.
Então essa individualidade nossa, ela não é descartada, ok? Então um professor, amigo meu, enfim, uma pessoa muito importante na minha vida, né, no caminho, a o senhor Neuci Silvério de Oliveira, Neuci Piqui, aqui de Goiás, e ele dava aula sobre cristianismo esotérico, né, um discípulo do Berto Holden, ele trazia essa ideia disso, a que essa ideia de desaparecer em Deus, isso era um suicídio cósmico, né? Que ele até falava, gente, vamos refletir. Então a gente passa por diversas vidas e diversas formas de espécie, né? E sofrimento e cresce na vida humana, sofrimento também, enfim, e sofrimento e vai crescendo, evoluindo para no final desaparecer. Isso é um suicídio cósmico e nas nossas últimas conversas ele trouxe a ideia de uma piada cósmica. Isso é uma piada, né? Então, é isso. Não existe essa ideia de fusão e desaparecimento, né? Porque isso é meio que uma forma de fuga da vida também, né? Existe essa vida, existe experiência e existe a nossa relação com o divino também, ok? E como alcançar o objetivo, a gente vai explicar para vocês, tá bom? Quero só deixar isso claro, mas a gente vai aprofundar agora tema por tema para a gente aprofundar, né, em cada um dos temas. Mas só voltando aqui, né, então, eu sou uma alma, essa alma ela é parte de Deus, e Deus é a fonte, a criação, e tudo acontece dentro dele. A minha relação com Deus é uma relação de amor e serviço. Eu estou aqui para desenvolver essa relação de amor e serviço. E meu objetivo é alcançar esse estado, né, de união amorosa, mas sem perda da individualidade, ok? Então vou parar esse vídeo aqui, depois a gente volta explicando tema por tema, beleza?